pessoas acham que convencer é só você chegar, apresentar características e benefícios de um produto e você simplesmente falar de uma forma que a pessoa veja vantagem. E aí eu falo, olha, tá vendo essa cadeira aqui? Ela é toda forrada, o forro é furadinho e ela é acolchoada e ela tem pés giratórios. Essa cadeira custa R$1.000. Agora eu quero convencer. E aí eu falo para a mesma pessoa, olha, eu tenho uma segunda cadeira aqui. Essa segunda cadeira, ela também tem um forro acolchoadinho e nas costas ela se encaixa perfeitamente, dando muito mais conforto. E o fato dele ter furinho, ela deixa muito mais confortável no toque da pele. Aqui na poltrona, ela é acolchoada e você pode sentar durante 8 horas consecutivas que não vai doer a sua perna, você não vai se sentir incomodado. Ela também tem regulagem de altura para você ficar em frente à mesa e para você poder, por exemplo, escrever mais à noite. Você pode escrever mais de perto, você desce a cadeira e de dia, quando você simplesmente está trabalhando no computador, você sobe mais a cadeira para ficar mais afastado, para você ter uma posição melhor. E os pés também são giratórios e você pode rodar no escritório. Você tem outras mesas ali, você pode ir para a esquerda, pode ir para a direita, sem você precisar não necessariamente levantar. E essa cadeira custa só R$300. Ou seja, quando você compara duas coisas, sendo que na primeira hipótese eu falei só de características, não falei de benefícios. E na segunda eu falei das características e falei de benefícios também. E comparei, mostrei que essa daqui é mais barato. Na prática você acaba convencendo quem está ouvindo que isso é melhor. Só que isso não é o tema desse vídeo. Eu vou te ensinar algo muito melhor. Já vou logo começar explicando qual é a maneira correta para você convencer. Primeiro, se uma pessoa fosse comprar uma cadeira e eu fosse vender, antes de eu falar qualquer coisa da cadeira, eu ia perguntar para a pessoa: qual é o seu objetivo com a cadeira? Você vai usar ela para quê? E deixa a pessoa falar. E vamos dizer que a pessoa fale: olha, Ronald, eu tô comprando a cadeira porque eu vou montar escritório. Eu falo: interessante. E o que você está procurando numa cadeira? O que seria importante para você ter dentro do seu escritório? E aí a pessoa fala: olha, eu quero uma cadeira bonita. Ah, você quer uma cadeira bonita? Interessante. E como é que está o seu escritório? Você já tem outras peças? Você está fazendo ele bem bonito? E ele vai falar: sim, estou fazendo. Ou seja, eu estou explorando com que ele fale mais. E aí eu falo assim: estou montando todo o escritório bonito, eu já tenho uma mesa muito bonita, parede, sabe, a decoração. Então eu quero mesmo fazer um negócio que chame a atenção. E aí eu pergunto: tá bom, e por que você tem esse objetivo de chamar a atenção? E aí ele fala: não, porque olha só, eu recebo clientes no meu escritório e eu quero mostrar que eu sou um empresário bem-sucedido, por exemplo. Depois que eu fiz essas perguntas, eu entendo o que está por detrás da motivação de compra dele, eu tenho informação. E aí, quando eu for apresentar, provavelmente eu falaria assim: ah, entendi, cliente. Então tá, vamos aqui que eu vou te apresentar agora o que eu tenho para você. Olha só, você está vendo essa cadeira aqui? Essa cadeira, ela ganhou um prêmio de design italiano do ano passado. O prêmio foi em dezembro de 2019. Foi feito lá pelo italiano fulano de tal. E esse prêmio, ele foi tão reconhecido, mas tão reconhecido que cientistas conseguiram comprovar que essa cadeira ela é muito mais confortável. Por quê? Porque esse design trouxe uma nova posição da pessoa sentar e trabalhar. E além disso, outras pessoas, como por exemplo o Bill Gates, ele deu de presente essa cadeira para o Satya Nadella, que é o presidente da Microsoft. Depois disso, o Jeff Bezos também comprou. E você sabia que o Trump tem uma cadeira igual a essa também lá na Casa Branca? Então, essa cadeira aqui, ela é a última roda de design, é uma cadeira específica mesmo para empresários e é a cadeira que eu tenho para te recomendar. Ou seja, os argumentos que eu estou usando, eles impactam a pessoa que tem essa necessidade ou essa visão de mundo.
Eu só estou usando argumento que cola na cabeça dessa pessoa. Entendeu? E eu não vou falar sobre o conforto de sentar, de ficar sentado 8 horas. Talvez ela, vamos dizer que ela tenha isso, esse conforto. Mas eu não vou usar isso de argumento. O argumento, ele é feito em cima das crenças e da visão de mundo que a pessoa já tem. E cabe ao vendedor fazer perguntas para poder entender como que essa pessoa pensa e quais são os valores dessa pessoa. E na hora do vendedor construir os seus argumentos, ele vai usar argumentos que casam com o que a pessoa vê de mundo, sabe? Com o que importa para outra pessoa. Muitas vezes a gente em TI é muito específico. A gente fala, olha, o meu sistema, ele armazena até 10 gigas. Ou 10 teras, vai, que seja. O meu sistema é em nuvem. O servidor tem 16 gigas de RAM, sabe? O meu sistema de backup, ele faz backup full uma vez por semana, incremental todos os dias. Meus desenvolvedores desenvolvem em Python, desenvolvem em C, certo? E desenvolvem em PHP. Ou seja, o que isso importa? Entendeu? Você só está falando de uma característica. O desenvolvedor que desenvolve em PHP, isso é uma característica. Agora, qual é o benefício disso? Só que você concorda que o benefício para um grupo de pessoas é um e para outro grupo de pessoas é outro? E para você falar corretamente aquele benefício para o grupo de pessoas, você precisa primeiro perguntar, ler a mente do cliente e apresentar os benefícios que importam para aquele cliente. Simples assim. Por exemplo, desenvolver em PHP, isso daí pode importar de repente para um cliente que eu vou conversar e me pergunte, olha, e aí, cliente, como é que são as suas aplicações internas? Ah, Ronald, aqui eu tenho já uma aplicação legada que é em PHP e, assim, essa aplicação a gente está precisando migrar. Ou seja, eu falar que eu tenho desenvolvedor ou que a minha empresa tem expertise em PHP, para esse tipo de cliente, eu vou falar, olha, tem expertise em PHP e com isso a gente consegue migrar qualquer tipo de aplicação legada, entendeu? E fala um benefício que tem a ver com a visão de mundo do cliente.